Boa tarde. Boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. Como é que vocês estão por aí? Podem ir entrando, me falem de onde vocês estão falando. Eu vou tentar deixar a mensagem aqui sobre o que a gente vai falar, enquanto vocês me falam de onde vocês estão falando. Vamos ver se hoje eu consigo deixar a mensagem segurada aqui. Eu realmente não sei como faz. Segurei a mensagem, mas ela não vai, ela não fica fixada. Tudo bem. Quem entrar depois vai ter que ouvir sobre o que eu tô falando para saber sobre o que eu tô falando. Deixa eu falar oi aqui, Rosângela, Isabela, Elizabeth. Como é que vocês estão aí? Bem, desisti de fixar a mensagem, então deixa eu ver de onde vocês estão falando. Deixa eu mudar aqui os comentários para ele continuar subindo. Ana Paula, tudo bem? Cristina. Oi, Nanda, minha vizinha aqui, Paris. De Campinas, Atibaia. Campinas, Portugal. Que legal. Muito bom. Eu gosto de ver de onde vocês estão falando, perceber que tem gente de todo mundo. E a gente se une, né, através dessa ferramenta aquariana que é a internet. É bem legal. Rio Grande do Sul. Bem legal. Vou esperar ver quem vai ficar aqui comigo. E hoje eu vou trazer um pouquinho da energia de julho, né, de como que vai ser o mês de julho aí, a partir da astrologia, da numerologia e também um pouco da minha intuição, na verdade, né, que eu uso bastante e às vezes mesmo sem saber muito bem como eu sei, mas é o que me vem, então eu só passo a mensagem, né. Mônica, que tá falando lá da Alemanha, Ceará. Legal, eu adoro ver de onde vocês estão falando e perceber essa junção que a gente acaba fazendo, uma reunião que a gente nunca faria pessoalmente, né? Acaba acontecendo com muita facilidade na internet. Eu acho isso bem legal, bem bonito, na verdade. Bem era de aquário que a gente está vivendo, né? Legal, então eu vou começar, vou falar um pouquinho sobre o mês de julho. Quem não conseguir assistir não tem problema, depois eu vou deixar salvo aqui, vou deixar também lá no YouTube para quem prefere assistir por lá. E no final a gente vai fazer uma meditação, que eu sei que vocês gostam, eu também gosto bastante, então vai ser bem especial. Eu prometo trazer todas as informações importantes de uma maneira bem direta, vou tentar não me perder muito, que eu sempre acabo passando do tempo, vou tentar falar uma meia horinha e depois a gente faz a meditação para a gente manifestar um mês de julho bem especial para a gente, tá? Então a gente está começando oficialmente amanhã o segundo semestre, né? Então 2020, metade dele a gente vai deixar para trás. Não vai ter como, né, mais a gente ficar pensando no que passou, no que a gente viveu. A gente precisa começar a olhar cada vez mais para frente e perceber que a gente pode criar uma vida melhor daqui para frente, cada vez mais. Que todas as ferramentas estão sendo entregues para a gente e que elas são muito mais subjetivas do que a gente imagina, né? Então, pessoas mais cartesianas, pessoas mais práticas, digamos assim, elas podem ter mais dificuldade, né, do que as pessoas intuitivas, mas todos, de certa forma, temos sim capacidade de lidar com a nossa vida da melhor forma, usando essas ferramentas a nosso favor, né? Começando a entender que a gente é um ser completo, né? Não só essa parte física, essa matéria que a gente se identifica tanto, né? Mas também com a nossa parte emocional,
que tem um papel muito importante na nossa vida, a gente nem imagina o quanto, tá? A nossa parte mental, que é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tá o tempo todo emanando a partir dos nossos pensamentos, né? E aqui pensamento não é só raciocínio lógico, né? Existe sim a parte lógica, que é importante, claro, mas dentro daquilo que ela foi feita para, né, para viver, para a gente usar, enfim, vai muito além disso, né? Aquilo que a gente está pensando, a gente está emanando, e é importante a gente começar a observar. E finalmente a nossa parte espiritual, que vem se sobressaindo cada vez mais, porque a gente está começando a entender que só viver não basta, né? Só viver do jeito que a gente está acostumado, só viver a matéria do jeito que a gente estava vivendo até então, né? A gente estava vivendo dentro de um grande vazio interno que não conseguia ser preenchido com nada, né? Então a gente já tentou ir para o materialismo, né? Para o consumismo, ou projetando nas nossas relações tudo isso, e não deu certo, a gente sabe disso, né? Não é o outro que vai nos preencher, não é algo que a gente compra que vai nos preencher, e a gente está buscando cada vez mais, está buscando realmente algo além de nós, que na verdade está dentro da gente. Então, quanto mais além a gente quer ir, mais para dentro a gente tem que se voltar. E é essa energia do mês de julho, por isso que eu tô falando tudo isso aqui na verdade. Julho é o mês 7, né, para numerologia. E 7 é o número do autoconhecimento, é o número de olhar para dentro, né? Então ele fala muito dessa introspecção, desses processos internos que a gente começa, né, quando a gente olha para dentro e quando a gente busca mais conhecimento, seja um conhecimento sobre algo externo, seja um conhecimento sobre mim mesmo. Então por isso que eu posso dizer autoconhecimento. Então, o autoconhecer-se é conhecer a si mesmo, é saber mais sobre quem você é de verdade, né? E não só o que essa identificação externa nos traz, né? Enquanto informação. Então, Júlio vai pedir muito esse autoconhecimento cada vez mais. Então, quem já está no processo, ótimo, né? Continue o seu processo, continue o seu caminho. Mas muitas pessoas que até então não estavam tão voltadas para isso, vão começar a se voltar cada vez mais. E aí que entra um pouco o nosso papel, porque a gente que, digamos, despertou antes, a gente que já vem buscando isso antes, vai servir como um guia para essas pessoas, vai servir para encaminhar um pouco ali para onde elas têm que ir, o que elas têm que fazer. Todo mundo passa mais ou menos pelas mesmas fases, né, do despertar espiritual, de querer se conhecer mais, de querer buscar mais a respeito de toda essa questão energética que a gente gosta tanto, né, e se identifica cada vez mais. Então eu acho que a gente tem um papel, sim, a gente que já tá, digamos, no segundo degrau, a gente pode voltar para quem tá no primeiro e dar a mão ali, e assim a gente vai subindo todo mundo junto, porque não adianta um ir sozinho, porque só vai acontecer, né, toda essa transição quando todo mundo for junto, tá? Então isso é muito importante também, a gente tem em mente, né? Só que na numerologia a gente não olha só para o número fixo, né? O número exato ali. Então, Júlio é 7, a gente pode pegar o número 7, fazer essa leitura rápida, digamos assim, mas a gente precisa também somar com o número do ano. Então, 2020 é um ano 4, né? A gente está num ano de estruturação, a gente está num ano de organização, né? Organização das nossas estruturas internas, principalmente. 4 é um número de semeadura, né? De a gente semear aquilo que a gente quer ver daqui para frente cada vez mais. E somando então o mês de julho, que é 7, com o 4 de 2020, a gente vai ter 11, né, na soma total. E 11 na numerologia é o número mestre, né, que somando vai dar 2. Então a gente tem um mês com a energia também do 11/2, né? 11, 1 mais 1 vai dar 2. 11 é o número da espiritualidade, é um número mestre que fala da gente tornar-se cada vez mais mestre da gente mesmo, tá? Então é realmente a hora da gente começar a perceber que não existe muito o mundo lá fora e que nós somos os nossos próprios mestres. Nós vamos começar a resgatar dentro da gente todo um conhecimento, toda uma sabedoria através da nossa intuição de quem nós somos de verdade e do nosso verdadeiro poder. Então, claro, acontecimentos externos
podem sim continuar acontecendo, né? Não significa que o mundo vai virar um lugar perfeito e maravilhoso, não. Mas como que eu vou lidar com isso? É isso que vai mudar, é isso que a gente está sendo chamado a transformar, tá? Então, o mês 11/2 aí é justamente para a gente se conectar cada vez mais com a espiritualidade, com essa energia que nos guia, mas que de certa forma já faz parte de nós, já faz parte de quem somos. E depois que a gente se torna mestre de si mesmo, a gente vai usar essa maestria, essa liderança, né, interna, para liderar outras pessoas, para liderar os nossos relacionamentos de uma maneira cooperativa, harmoniosa, de uma maneira muito tranquila, que daí é o 2, né? Então eu vou olhar para mim primeiro, para depois olhar para fora. Porque enquanto a gente fica só olhando fora, a gente está projetando. Eu estou projetando no outro tudo aquilo que eu estou sentindo, eu estou projetando no outro tudo aquilo que eu acho de mim mesmo, né? Então eu percebo muito isso no meu trabalho. Quantas pessoas projetam em mim aquilo que elas têm de bom. Então eu recebo muitas mensagens carinhosas, porque você é incrível, que você é luz, que isso e aquilo, mas as pessoas não percebem que elas estão vendo em mim a luz que elas têm dentro delas. Elas estão projetando em mim algo bom, né? Porque elas têm essa identificação. Do mesmo jeito que aquela pessoa que mais te incomoda, você tá só projetando nela suas sombras, você tá projetando nela tudo aquilo que você não consegue lidar dentro de você. Muitas vezes você nem tem noção disso ainda, não tem consciência, né? Não tem conhecimento, mas algo te incomoda nela, mas não é nela que tá aquilo, é em você. Seja porque você não consegue justamente acessar, você não consegue nem identificar isso dentro de você, seja porque justamente você se sente frustrado, né, em ver aquilo espelhado e não saber como lidar com aquilo dentro de você. Então a gente tem que começar a entender que esse mecanismo de projeção, ele é inconsciente e ele acontece o tempo todo. A gente sabendo disso ou não, a gente tendo consciência e entendendo o processo ou não. Então não adianta a gente falar, não, nada a ver, isso não acontece comigo. Acontece sim com todo mundo. Então o ideal é a gente ter cada vez mais consciência para poder usar esse conhecimento a nosso favor e entender que a gente tem que olhar para dentro e que a gente tem que mudar dentro. Quando a gente muda dentro, muda fora. E parece mágica, mas não é. É só porque a gente está se conhecendo. Esse é o verdadeiro autoconhecimento, tá? Não é ficar esperando que o outro mude, que o outro faça, né? Porque minha família é assim, assado, porque meu parceiro é assim, assado. Não adianta, não vai mudar enquanto você não mudar ou aceitar a situação. Eu acho que tem muito disso também. Só que aceitar a situação só acontece quando a gente se aceita, porque lembra do espelho? Então a autoaceitação é muito importante, porque a gente não consegue aceitar as coisas, as pessoas, a vida como ela é, porque no fundo a gente não se aceita. A gente não aceita nem como a gente é, quanto mais aceitar o outro, uma situação, né? Então isso precisa ser treinado também durante esse mês. E, mais uma vez, eu sempre falo isso aqui, né? É engraçado porque a gente acha que os aprendizados, que a vida, que as coisas, elas vão acontecer naturalmente. Tipo, um desejo brota do meu coração e um belo dia eu acordo assim, né? Bem se fosse dessa forma. Mas o que acontece, na verdade, é o oposto. As situações, elas começam a ser trazidas para a nossa vida para a gente desenvolver isso dentro da gente, tá? Então essa questão do relacionamento, né, interpessoal, seja com o parceiro, seja com a família, que eu acho que são as áreas que mais pegam na nossa vida, porque é onde os nossos espelhos são mais verdadeiros, são mais fortes ali, né? Existe muita coisa espelhada entre as pessoas, porque elas têm uma intimidade maior, né? Então até crenças, né, que a gente tem em comum com a família, questões ali, né? Então é onde está o nosso maior desafio, né? E as questões começam a aparecer para a gente desenvolver na gente essa habilidade, para a gente desenvolver na gente aquilo que a gente precisa aprender né? No caso aqui, né? Tô olhando a minha colinha se eu não tô esquecendo nada. A gente vai começar o mês com Marte em Áries,
né? E dentro dessa energia do 11/2, um mês que vai trabalhar muito a nossa espiritualidade, o nosso autoconhecimento, como que isso vai acontecer? A gente não pode simplesmente ir para uma montanha meditar, entrar numa caverna e sair de lá daqui um mês iluminado, né? Isso não é a realidade das pessoas. Então, isso vai acontecer a partir das nossas trocas, tá? Então, se é um mês que vai trabalhar tudo isso, eu vou ter que perceber que toda a situação externa vai estar refletindo o meu mundo interno. E isso precisa ficar muito claro, tá? Então, por exemplo, nessa questão de Marte em Áries, a gente vai estar com Marte em Áries até janeiro do ano que vem. Então, vão ser 6 meses trabalhando essa energia. Mas agora, como acabou de entrar, a gente não está ainda muito habituado com toda essa força que ele vai trazer. Então, pode sim trazer um pouco de impulsividade, de irritação, de impaciência com as pessoas, né? Por quê? Qual que é o nosso maior aprendizado aqui? A paciência, a tolerância. Então, a gente tem que entender que a gente vive num mundo de dualidade, a gente vive o jogo do contrário, sabe? Então, assim, como que eu vou aprender sobre paciência? Como que eu vou aprender sobre tolerância? Como que eu vou aprender sobre coragem, né? Então, eu vou sentir medo, eu vou sentir irritação, eu vou sentir impaciência, porque eu preciso aprender a desenvolver isso dentro de mim. Então, quando surgir em situações nesse sentido durante esse mês, para um pouco, respira fundo e lembra disso. Não deixa essa energia tomar conta de você. Não no sentido de reprimir, tá? Porque a gente precisa sim dar vazão a essa raiva, essa impaciência. Ela é só uma energia. A mesma energia que eu tenho para me motivar, para motivar a minha ação, que é a motivação, a mesma energia que eu tenho para agir, a mesma coragem, é a mesma energia da impaciência e da raiva. Olha só que engraçado. É a mesma energia. A diferença tá na dose. A diferença tá no quanto eu deixo que ela tome conta de mim, tá? Na verdade, a raiva e a impaciência é o excesso de energia que a gente não está direcionando para aquilo que a gente precisa fazer. Então, uma hora ela vai encontrar uma válvula de escape, sabe? Ela vai encontrar uma maneira de sair e vai ser a partir da irritação, da raiva, geralmente com alguém que a gente conhece e que inconscientemente eu sei que não vai me abandonar por causa disso. Então, tem todos esses processos. A gente faz isso com pessoas que a gente conhece porque a gente sabe, no fundo, inconscientemente, que aquela pessoa não vai deixar de me amar por isso, ou que ela não vai me abandonar. Então, existem vários padrões ali que a gente precisa começar a observar, tá? Mas pensar que essa mesma energia da raiva é a mesma energia da coragem, da força, da motivação. A diferença tá na dose. E esse Marte em Áries, ele vai acentuar muito isso na nossa vida. Então, podem vir situações para quem é, por exemplo, muito parado, muito introspectivo, muito fechado, não tem coragem para fazer as coisas, não tem coragem de se impor, não tem coragem de colocar limites. Como que o mundo, como que a vida vai ensinar você a fazer isso? Vai trazer situações desafiadoras para você desenvolver essa questão, para você ter mais força, para você se impor, para você se colocar. É assim que funciona a vida, tá? Não é o contrário, não vai surgir do nada. Então, a pessoa que tem essa tendência de ficar... pensa na polaridade. Ela tem a tendência em ficar em um dos polos. Então, a pessoa passiva, ela tende a atrair uma pessoa agressiva. E a pessoa agressiva, ela tende a atrair uma pessoa passiva. Porque elas estão na mesma frequência, porém em polos diferentes, tá? E essa energia de Marte em Áries, ela pode acentuar tudo isso para que essas pessoas entendam. Essa daqui, a agressiva, ela precisa baixar essa bola, ela precisa queimar essa energia de outra forma, sem descontar isso nas outras pessoas, tá? Sem impor, sem querer que as outras tenham o mesmo ritmo, né? Porque ela tem um ritmo mais acelerado. Já aquela que é mais passiva, ela precisa usar essa força, essa energia para se impor mais, para ter mais coragem, para agir, né, para colocar os seus projetos em andamento, mas também para ter coragem de dizer não, de se impor, né, de falar aquilo que ela pensa, claro, de uma maneira tranquila, mas sim não deixando que o outro sempre se sobressaia sobre ela, tá? Então percebe que polo você tá. Tem dois tipos de pessoa, a que está no lado passivo e a que está no agressivo. A gente sempre está em uma polaridade, a gente pode ter que lidar com essas questões durante o mês, tá? Durante os próximos 6 meses, principalmente, mas agora em julho, digamos que a gente vai entender o recado desse Marte em Áries. E aí, durante esses 6 meses, a gente vai ter que trabalhar essa energia.
ele vai ficar retrógrado, acho que em setembro, aí a gente vai poder rever tudo o que aconteceu até lá, mas em julho é uma hora de observar mais, sabe? Que polo que eu tô vibrando, eu tenho que ativar em mim a coragem, a motivação, essa questão de impor limites, ou eu tô muito ativo, eu sou uma pessoa muito impulsiva, muito agressiva, e eu preciso diminuir essa bola, tá? Das duas formas, né, a gente precisa dosar essa energia. Quem é muito agressivo precisa encontrar válvula de escape para não descontar isso no outro. Então precisa fazer exercício, nem que seja dar soco, murro em travesseiro, precisa canalizar essa energia. Ela não é negativa ou positiva, isso é julgamento nosso, ela é apenas uma energia em excesso. Mas ela é necessária, senão não existiria, né? Todas as emoções, elas são necessárias para a nossa experiência humana, tá? Então isso é bem importante, pode pegar um pouquinho aí nos relacionamentos, que são um pouco da tônica desse mês, tá? A gente tem um mês canceriano pela frente, né? A gente acabou de entrar na última lua nova que a gente teve, a gente acabou de entrar no encontro de Sol e Lua em Câncer, foi um eclipse junto, então intensificou muitas questões, e até mais ou menos dia 20 de julho, a gente vai ter o Sol em Câncer ainda. Só que vai acontecer um fenômeno agora, entre junho e julho, que são duas luas novas no mesmo signo. Então a gente tá no ciclo canceriano, e a gente vai ter o segundo ciclo canceriano, só para a gente entender a importância da questão aí de câncer na nossa vida, né? E qual seria ela? Nossa família. Então a gente vai estar no mês de rever questões familiares, de curar feridas do passado, de ressignificar muito as nossas dores, as nossas emoções, para que a gente possa criar uma vida diferente daqui para frente. Não tem como a gente viver diferente mantendo padrões. A gente está preso a padrões e não percebe. A gente está preso a repetições de questões familiares, geracionais, e a gente não se dá conta disso. Então a vida, o universo, ele fica trazendo esses bloqueios à tona em forma de situações para a gente ver se desbloqueia, né? Para a gente simplesmente perceber e virar uma chavinha. Não é para a gente sofrer, não é para a gente ser punido, não é para a gente se vitimizar, que é o que acaba acontecendo com a maioria das pessoas. Então, se a gente pega o que nos acontece e transforma em sinal e transforma em motivação, a gente consegue mudar a realidade. Agora, se a gente entra no vitimismo, se a gente entra no drama, a gente vai continuar preso a essas situações sem entender o padrão. E isso é o mais importante, a gente começar a entender se isso está acontecendo comigo é porque eu tô preso num padrão. Não é punição, não é castigo, não é karma, tá? A gente precisa apenas mudar uma chave, a gente precisa apenas se libertar do peso do passado e dessa inconsciência, né, que a gente tem em relação ao que acontece com a gente. Uma vez que a gente muda, uma vez que a gente entende, uma vez que a gente percebe, a gente tá livre para seguir em frente. E esse segundo semestre, né, do ano, ele promete ser bastante intenso ainda, né? Muito no sentido, claro, de reajuste, mas a gente precisa entender o caminho que a gente está seguindo, olhando para o que a gente já viveu e ressignificando isso, e não trazendo junto, sabe? Não mais carregando esse peso do passado. Isso vai ser muito importante aqui, tá? Esse é um ponto bem importante desse mês. Então, questões familiares, dores, mágoas, elas podem voltar, mas por que ela volta? Porque ela já estava ali. Então, não é que vai aparecer algo novo, ele só vai cutucar uma ferida que já existia e que a gente não estava olhando, a gente não estava permitindo curar e ressignificar. Isso vai ser muito importante a gente perceber também. A gente não tá aqui para sofrer, a gente não tá aqui para ser punido, a gente não tá aqui para ficar preso numa situação que não faz mais sentido, tá? Então a gente precisa primeiro entender o padrão e depois perceber que junto com o problema sempre tem a solução. A gente acha que não, mas sempre vai estar lado a lado aquilo que eu vejo como um problema, na verdade, né? Mas aquilo que é a solução desse problema. Tudo é dual, lembra que a gente está na dualidade? Então, na mesma moeda, as duas faces, né? O que eu considero o problema e a solução dele, tá? Então, a gente precisa começar a abrir o nosso campo.
a partir de uma intenção que a gente tenha, muitas coisas já começam a acontecer, tá? A gente às vezes espera coisas muito grandiosas ou acha que coisas grandiosas têm que acontecer, mas é na intenção que começa qualquer coisa. Se a gente tem uma intenção clara, se a gente está realmente aberto e motivado, o universo ele vai trazer as ferramentas, as pessoas, os sinais que a gente precisa, levando a gente para onde a gente precisa estar. E para isso é preciso confiar. Né? Então, qual é o seu nível de confiança na vida? Qual é o seu nível de confiança na sua intuição, na sua própria verdade, né? No seu próprio ser que está ali vivendo essa experiência, mas também te guiando para soluções dessas experiências. Então, tudo isso pode também ter que ser clareado, digamos assim, vai ficar cada vez mais claro, né? Que a gente que está de certa forma, criando aquilo que a gente está vivendo, né? No nível de alma e depois no nível do ego, a gente vai ter que aprender a levar tudo isso, né? De uma outra forma, não mais como vítimas, né? Mas como um aprendizado, como uma experiência. A partir do momento que eu me liberto daquilo, eu tô pronto para novas experiências. E entendendo que eu não preciso sofrer, eu vou criar experiências mais positivas, mais favoráveis, porque eu não preciso mais sofrer para aprender, né? Isso é uma crença que a gente precisa ressignificar o quanto antes, sabe? Achar que a gente precisa aprender só pela dor, porque a gente pode sim aprender de uma maneira bem mais leve, bem mais tranquila, tá? Deixa eu ver aqui. A gente começa o mês amanhã, né, com a energia de uma lua crescente. Então, mais uma vez, a gente vai ter um mês para trabalhar muito o crescimento de uma energia na nossa vida. Tudo aquilo que a gente está pensando, sentindo, colocando o nosso foco nessa nossa energia, a gente está alimentando na nossa vida. A gente está convidando a ficar. É como se a gente recebesse uma visita, né? E aí a gente vai decidir se ela é indesejada ou não, né? Às vezes é alguém que você gosta, legal, convida para ficar e fica mesmo porque você gosta. Mas às vezes a gente recebe uma visita indesejada e a gente, por educação, a gente vai lá, convida para entrar, faz um café, faz um bolo, chama para sentar e aquela visita indesejada fica a vida toda no sofá. E você não sabe mais o que fazer para ela ir embora. Eu acho que todo mundo já viveu uma situação dessa na vida real, mas é mais ou menos isso que acontece na nossa vida, com as situações que a gente vive. Então, assim, o foco que eu tô dando, aquilo que eu tô alimentando, é como se eu recebesse uma visita, e muitas vezes indesejada, que são as situações, né, indesejadas que a gente vive, e a gente convida para entrar e fica alimentando e fica dando bolo e café e deixa ela sentar no sofá e ficar ali. Porque a gente não sabe simplesmente como mandá-la embora, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso também, porque a gente precisa entender que tudo que a gente está colocando foco, a gente está fazendo crescer. E nessa lua crescente, vai ser uma lua crescente em Escorpião, né? Então a gente começar a perceber que monstrinhos a gente vem alimentando, né? Que bichinhos indesejados a gente vem colocando a nossa energia, colocando a nossa intenção ali, né? Vou dar um exemplo. Toda preocupação é uma energia que você está gastando com uma coisa que não tem a menor razão de você estar perdendo o seu tempo, tá? Primeiro que preocupação, né, já vem de preocupar, quer dizer, você já está se ocupando com uma coisa que não é o que está acontecendo ali, né? Segundo, você não tem controle sobre ela, não adianta você pensar a respeito, né? Então, na verdade, quanto mais você pensar, menos você vai conseguir mudar, porque você está colocando força naquilo, né? Então, a gente precisa começar a perceber que, no fundo, essa questão até da lua crescente em Escorpião, a gente alimenta as nossas dores, mais do que a gente imagina. Então, se tudo que eu tô colocando o foco tá crescendo, por que eu fico pensando naquilo que me faz sofrer? Por que eu fico pensando no meu ex? Por que eu fico pensando no problema que eu não consigo resolver? Muda o foco. É assim que a gente manda embora, né? Mudando o foco. Se eu ficar pensando naquilo, pensa que tudo que você tá pensando, você tá colocando energia, você tá alimentando, você tá alimentando. A gente vai ter que parar de pensar naquilo em algum momento. Então muda o foco, foca em coisas boas, foca naquilo que você quer e não naquilo que você não quer, tá?
Isso vai fazer toda a diferença. Então, a questão da cura, né? A questão dos nossos padrões familiares, das nossas dores, das nossas mágoas em família, não fica mais alimentando aquilo. Se você tem uma questão com um familiar seu, uma pessoa querida da família, né? Que pode não ser tão querida por isso, você tá dando foco naquilo que você não gosta da pessoa, mas pode ter certeza que essa pessoa tem coisas muito, muito boas, como todo mundo tem. Todo mundo tem um lado bom e tem um lado ruim, né? A sombra e a luz. Então, o que a gente está fazendo? A gente está alimentando aquilo que eu não gosto na pessoa, e aquilo vai fazer o quê? Crescer. Né? E lembra que eu falei do espelho? No fundo, o que te incomoda nessa pessoa é algo que você tem dentro de você também, seja por questões genéticas ali, familiares, justamente a gente nasce naquela família e a gente aprende a ser daquela forma, e incomoda porque, do mesmo jeito que te incomoda na pessoa, é porque você tem aquilo dentro de você e você às vezes nem sabe, ou você não consegue lidar com aquilo, você não se aguenta, você não se suporta em relação àquilo, porque você não sabe como se livrar, você não sabe como ser diferente. Por isso te incomoda tanto. Então, começa a focar em outras coisas. Pega um papel e faz uma lista de coisas boas dessa pessoa também. Você pode até fazer os dois, né? Colocar uma lista, um risco no meio e colocar o que essa pessoa tem de bom, né? Coloca primeiro o ruim, já descarrega ali, que é mais fácil, né? Quando a gente tem uma questão com a pessoa. O que essa pessoa tem de ruim, o que te incomoda nela, o que tanto, né, tá ali te chamando a atenção, que no fundo é um chamado para curar dentro de você, porque a partir do momento que você cura dentro, a pessoa não apresenta mais isso, ou ela some da sua vida, ou aquilo nem tem mais sentido para você. Acontece uma coisa muito engraçada quando a gente cura, e isso é experiência própria. Passa a ser engraçado o jeito da pessoa, sabe? Engraçadinho mesmo, você dá risada, uma coisa que antes te incomodava, e você ficava, né, muito brava ou irritada, não queria chegar perto da pessoa, porque era uma questão sua. Quando você cura isso em você, passa a ser engraçado ver a pessoa agindo daquela forma. Você acha bonitinho, mas não bonitinho porque você concorda, mas bonitinho porque você vê a pessoa presa naquele padrão que não mais ressoa com você. Então muda a sua visão, tá? Vai ficar salvo sim, tá, gente? Fica tranquilo. Então, são coisas que a gente começa a perceber. Então, fazer essa lista, a pessoa também tem coisas boas, e se você encontrar pelo menos 3 coisas boas naquela pessoa, pode ter certeza que você também vai ter essas coisas. Por isso você consegue projetar nela, tá? Pensa que o mundo é um cinema, você é a sala de projeção, você tá projetando o filme da sua vida, tá? Então, se vai ser um drama, se vai ser um suspense, se vai ser um romance, é você que vai escolher. Você tá dizendo o roteiro da história da sua vida, só que você não percebe que o roteiro depende de você. Depende da maneira como você vê a vida, como você vê as pessoas, como você vê as coisas, tá? Então é bem isso nesse sentido, tá? A Bárbara tá perguntando, né, como curar a questão do presidente, né, ou de quem tem questões com o presidente. Primeiro, cuidando da sua família, das suas questões, né? Então é aquilo que eu falei, se incomoda lá fora, é porque tem dores e questões dentro de você, né? Então não importa o nome que a gente dá, de que família a gente está falando, se ressoa é porque a ferida está aqui dentro, né? E o Brasil, enquanto um país, enquanto um coletivo, tem muitas curas coletivas para fazer, justamente porque pertence ao mesmo sistema, né? O mesmo sistema social coletivo, pensa da mesma forma. Então fica vibrando nessa polarização. A gente precisa sair da polarização nesse caso, a gente precisa realmente entender que não vai adiantar ficar dando murro em ponta de faca. Pensa literalmente, se você ficar dando murro em ponta de faca, quem vai se machucar é você. A faca está entrando na sua mão, e é isso que a gente está fazendo, alimentando essa energia. Tá? A gente tem que entender que a gente pode mudar de dentro para fora, mas enquanto a gente ficar preocupado com fora, o fora vai continuar existindo daquela maneira, porque é você que está projetando o filme da sua vida. Lembra? Acabei de falar. Você está criando um cenário onde isso existe, né? Mais uma vez, a gente precisa confiar mais que existe uma lei maior acima de tudo.
né? Se a gente ficar preso na nossa visão de justiça, na nossa visão do que é certo e errado, na nossa visão muito limitada das coisas, né? Eu acho que a maior questão do ser humano é o ego. E não é o ego que precisa para a gente se identificar com a nossa identidade, né? Existe o ego normal, digamos assim, que a gente precisa para viver aqui, né? Eu sou essa pessoa, essa identidade. Mas é o ego no sentido de orgulho, é o ego no sentido de achar que sabe tudo, de achar que já conhece tudo sobre tudo, né? E a gente não se abre para o novo, a gente não se abre para novas experiências, a gente não se abre para coisas desconhecidas, por medo e por orgulho, né? Então a gente não trabalha a nossa humildade. Eu acho que a humildade é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter, né? E isso faz com que a gente se abra e aprenda cada vez mais, tá? Então é bem importante a gente mudar isso, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Então a lua começa com essa lua crescente, o mês começa com essa lua crescente, a energia de crescimento, né, de questões pra gente prestar mais atenção no que eu tô fazendo crescer na minha vida, principalmente por ser em Escorpião. E o primeiro aspecto do mês vai ser o Sol fazendo um sextil com Urano em Touro. Então o Sol lá em Câncer e Urano em Touro. Esse é um movimento que vai favorecer muito as mudanças na nossa vida, tá? Pra gente realmente começar a se abrir para elas. Então são dois movimentos que eu vejo aqui. Lua em Escorpião e esse sextil de Sol e Urano. Primeiro eu me desapego dessa dor. Então por que não muda? Porque eu tô apegado. Eu tô apegado à dor. No fundo, ela me sustenta, ela me mantém, né? Ou porque mantém um ponto de vista, ou porque mantém uma posição ali, nem que seja a posição de vítima, inclusive, tá? É muito inconsciente, mas a gente sim, de certa forma, se identifica com essa posição. É como se fosse assim, como a gente vê tudo na polaridade, né? Lembra que eu falei? A gente vê duas opções apenas. A gente vê ou a vítima ou o algoz, ou a pessoa que faz mal ou a pessoa que sofre o mal. Então a gente prefere se colocar na posição de quem sofre esse mal, né? Porque eu me vejo ali numa posição menor, numa posição mais frágil, mais fraca, onde eu vou ter ajuda, onde as pessoas vão sentir pena de mim e podem me ajudar, né? Ou às vezes nem percebo isso, né? É todo um movimento inconsciente, mas eu prefiro ficar nesse lugar mais fraco do que estar na posição do algoz. Por quê? Porque eu julgo o algoz. Eu acho que o algoz é o mal e eu acho que a vítima é a boa, né? E esse julgamento que traz o sofrimento, porque eu fico presa num dos polos, eu só acho que existe os dois. É a mesma questão aí da política, a gente só acha que existe dois polos, mas existe sim o não polo, existe sim a neutralidade, existe sim a confiança de que tudo tá certo como tem que estar, né? E eu saio dessa posição, aliás, eu saio dessa obrigação de ter que assumir uma posição, porque é isso que me limita, é isso que me machuca, tá? Seja na política, seja na minha vida, porque eu assumo uma posição ali e energeticamente eu tô nela, né? Então como que eu vou sair dela? Mudando essa energia, mudando essa frequência. Sabe quando a gente, acontece raramente, mas assim, cada pessoa tem uma resistência, tem um nível de resistência, de suportar as coisas, né? Então algumas pessoas têm pouca resistência e logo já muda, já vai fazer outra coisa, já não quer mais fazer aquilo, ou suporta muito as coisas, né? E tem pessoas que têm uma resistência muito forte, muito grande em todos os sentidos. Então elas vão aguentando, elas vão carregando, elas acham que elas têm que aguentar e suportar aquilo. Mas em algum momento, dependendo do nível de resistência, a gente chega um momento que a gente fala assim, chega, eu não aguento mais, eu não quero mais viver assim, eu não aguento mais essa situação. E é esse basta que a gente dá, esse basta energético, tá? Não é só falar assim, eu não quero. Porque muitas pessoas falam, porque eu não quero, porque eu não quero, porque eu não aguento mais. Mas no fundo, energeticamente, internamente, elas ainda aguentam mais um pouquinho, sabe? A garrafa ainda não tá bem cheia. Então, a gente vai aguentando. Mas quando chegar esse momento que você falar assim, chega, eu não quero mais viver dessa forma, e isso for real, isso for interno, e não importa o que aconteça, não importa o que você tenha que fazer, é nesse momento que as coisas mudam, tá? Porque a gente acha que alguém de fora vai vir fazer, a gente fica, me ajude. Por quê? Porque você acha que alguém de fora vai fazer por você, e não vai acontecer.
Tá? O processo de autoconhecimento, o processo de espiritualidade, ele é individual. A gente pode se ajudar, a gente pode trabalhar internamente, e a minha frequência ela vai ajudar as outras pessoas a elevar a frequência delas, mas não tem como fazer pelo outro, não tem como, tá? Então a gente realmente precisa começar a perceber até que ponto eu estou assumindo a responsabilidade pela minha vida, por aquilo que está acontecendo comigo de verdade, tá? Porque cada vez mais a vida, o universo, as provas vão começar a vir nessa direção, não para nos punir, mas para a gente assumir essa responsabilidade de uma vez por todas e perceber que a gente pode sim mudar a nossa vida, tá? E aqui eu tô falando de um lugar de alguém que já passou por muitas e muitas coisas. Eu não tô aqui falando, eu da minha vida perfeita. Minha vida nunca foi perfeita, mas ela não era perfeita porque eu não permitia que ela fosse, porque eu me identificava com o sofrimento. Então eu tava vivendo tudo isso que vocês estão talvez vivendo hoje, ou que já viveram em algum momento, porque era o paradigma vigente, né? E a gente tá aqui para mudar esse paradigma, e eu sinto muito esse chamado cada vez mais, eu sei que vocês também, por isso que vocês estão aqui numa terça-tarde ouvindo o que eu tô falando, porque algo ressoa em vocês, né? Não é simplesmente que estamos aqui floreando, né? Pensando em coisas que não fazem parte da nossa vida, porque eu sei que faz, eu sei que ressoa com vocês. Então, se vocês tiverem intenção forte, clara, e começarem a ver tudo o que acontece com vocês como uma resposta da sua frequência, uma resposta do que vocês estão vibrando, sabendo que mudando o foco, mudando a frequência, aquilo muda, tudo fica mais fácil e mais tranquilo, não necessariamente externamente, mas internamente, tá? Pode ter certeza disso. Então aqui, né, esse aspecto aqui, eu até anotei uma coisa bem legal, a gente está sendo chamado a mudar para quem a gente é de verdade. Então é como se a gente tivesse todo mundo vestindo uma máscara, né? E essa máscara ela pesa, né? Não só a questão da máscara física aí que a gente vem usando, mas a máscara que a gente vem mantendo mesmo, sabe? De quem a gente não é, de quem a gente não quer ser, das coisas que a gente não gosta de fazer e a gente continua fazendo, e a gente continua de certa forma permitindo que o outro também vista essa máscara. A gente finge que não vê, sabe? Não tô vendo que é máscara, eu acho que isso é você. Então, as mudanças que estão acontecendo estão sendo muito nesse sentido de mostrar quem as pessoas são de verdade, mas não é no sentido de ela é uma pessoa horrível, pelo contrário, as pessoas elas são luz, e a gente precisa aprender a ver a luz no outro também. É aquilo que eu acabei de dizer, a gente só vê no outro que ressoa com a gente. Então se eu olho à minha volta e eu só vejo pessoas ruins, eu só vejo pessoas que querem tirar proveito, eu só vejo pessoas maldosas e pessoas que fazem o mal, eu preciso trabalhar essa energia dentro de mim, eu preciso aceitar que eu também tenho a sombra dentro de mim, eu também tenho o lado sombra dentro de mim, e eu aceito, eu me amo, mesmo tendo o lado sombra dentro de mim, porque não adianta a gente negar e nem reprimir mais isso não faz a gente menos humano, e isso não faz a gente menos luz, tá? Então a gente precisa realmente começar a perceber, apesar de tudo isso, eu escolho ser luz, né? E não eu vou negar tudo isso para eu poder ser luz. Não é desse lugar que a gente vai conseguir, tá? E isso é muito importante. A gente precisa resgatar o nosso completo, o nosso inteiro, e entender que a gente é tudo isso, porque nós estamos na densidade, nós estamos na dualidade. Então não adianta eu querer ser uma coisa que não existe, porque aqui é assim, e eu sou assim, na verdade eu estou assim, mas eu sou luz, eu sou um ser de luz, e eu vim aqui para experimentar a dualidade, e tá tudo bem,
né? A diferença é, se eu ficar na polarização, aí eu vou sofrer, porque eu vou sempre ficar achando que eu só tenho a luz e o outro é que tem o mal. Vocês percebem a polarização nisso? A gente fala muito do outro, do mundo, mas parece que eu tô sempre no lugar de luz, eu sou sempre a vítima, eu sou sempre a pessoa mais maravilhosa do mundo, porque é essa impressão que dá, e só o outro que é o ruim, só o outro que tem a sombra, só o outro que faz mal, né? E a gente não admite que a gente também pensa coisas ruins, a gente não admite que muitas vezes a gente prejudicou os outros, mas a gente não tinha consciência disso. E esse é o ponto, tá? A gente não sabia o que estava fazendo e tá tudo bem. E mesmo que agora a gente cometa deslizes, porque sim, tem dia que eu tô irritada, que eu acabo tratando mal meu marido, eu ainda sou um ser de luz, eu ainda mereço esse espaço e eu me acolho, eu me entendo, eu sei que eu não tô num bom momento, que foi um lapso, mas eu aceito que dentro de mim existem duas energias e eu sei lidar com elas, eu sei integrá-las, né? Eu não fico reprimindo uma e falando sai daqui e a outra eu falo eu só quero viver isso, tá? Enfim, eu acho que deu para entender, né? Eu acabei me empolgando aí. Mas essa questão, né? Esse mês vai ficar cada vez mais forte, vai ficar cada vez mais claro isso, né? Que a questão não é mais a gente renegar, não é mais reprimir, é aceitar, é integrar, é entender que eu sou um só, tá? Que tudo isso sou eu, mas isso não me diminui, isso não me faz ser menor. Só que eu tenho que ver que o outro também tem os dois lados, né? E aí eu vejo que lado que eu escolho ter do outro. Porque é isso que a gente não entende também. Quando a gente se vê como vítima, ou quando a gente só olha para esse lado das pessoas e do mundo, a gente não entende que ele está entregando aquele lado para mim. Só que da mesma forma que eu posso viver com uma pessoa que está me entregando o lado sombra dela, eu também posso, com essa mesma pessoa, ter apenas o lado bom, o lado luz dela, né? Então, que lado que você escolhe acessar das pessoas? Porque a gente tem que entender que elas estão dando, de certa forma, aquilo que a gente acha que merece delas, aquilo que a gente acha que merece do mundo, ou aquilo que a gente acha do mundo. Então, se você acha que o mundo é ruim, que o mundo é difícil, que o mundo é um lugar horrível de pessoas más, é isso que você vai receber, porque você só está criando a sua realidade. Mas se você acha que o mundo é um lugar de pessoas boas, de pessoas que têm luz e que em algum momento elas vão despertar para esse lado também, não importa quem elas estejam sendo hoje, você vai começar a receber o melhor das pessoas. Quantos exemplos a gente tem, né, de pessoas às vezes no trabalho, né, ou até na família, que com uns ela é super legal, ela trata super bem, e com outros ela vai ser chata e tratar mal. Qual que é a diferença? Né? Qual é a dinâmica por trás disso? Por que você está do lado daqueles que ela trata mal, daqueles que ela dá o pior? Entende? Porque de alguma forma ressoa com alguma crença sua, alguma questão sua mal resolvida, talvez. Então investiga, né? Por que você está recebendo? Será que você também não está emanando isso em relação à pessoa? Então eu percebo cada vez mais isso. Aquilo que você acha da pessoa é aquilo que ela vai ser com você. Então se você acha que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa chata, que ela é uma pessoa, enfim, agressiva, ela vai ser assim com você, porque ela só tá dando aquilo que você tá pedindo, tá dizendo que ela é, mesmo que internamente. Entende? Então começa a ver o lado bom das pessoas, porque todo mundo tem, e a gente precisa começar a perceber isso, a entender isso e a acessar o melhor das pessoas. Só que isso vai também muito daquilo que eu tô doando, né? Muito daquilo que eu tô entregando. Né? Então se a gente entrega o melhor, e muitas pessoas falam, porque eu sou uma pessoa muito boa, mas mesmo assim as pessoas me tratam mal. Às vezes a pessoa ela acha que está sendo boa, mas dentro dela existe muita mágoa, muita dor, ela está fazendo aquilo por obrigação, ou ela está fazendo aquilo porque ela espera alguma coisa em troca. Então seja genuinamente bom com as pessoas, e não importa como elas reajam, não faça por receber nada em troca, faça porque é o melhor que você pode oferecer, e pode ter certeza que o mundo vai começar a devolver isso para você. Não tem como, é frequência, tá? Então essa é uma dica muito, muito boa. A gente precisa parar de achar que é o outro e não entender que no fundo o que eu tô dando, né? O que eu tô doando, o que eu estou oferecendo para o mundo,
Porque não tem como a gente receber algo diferente, não tem como. Às vezes não vai ser da mesma pessoa, né? E aí é muito do ego, porque ele quer dar e ele quer receber em troca da mesma pessoa. Ele quer receber um obrigado, ele quer receber, né, alguma questão ali. Ele acha que não recebeu, mas ele não tá vendo um monte de outras coisas que ele tá recebendo a partir daquilo. Às vezes não é a mesma pessoa, não é a mesma coisa, não é a mesma quantia ou o mesmo objeto, mas a gente não vê que a energia, a abundância, a prosperidade, ela está circulando através de mim, né? Então a gente tem que ter olhos para perceber isso também, tá? A questão, né, da mudança. Então a gente começa o mês, né, com o Sol sextil com Urano em Touro, e hoje a gente está tendo o encontro de Júpiter com Plutão em Capricórnio, né? Então muitas mudanças sendo trazidas e de certa forma necessárias pra gente, né? Então não tem como a gente mudar, a gente evoluir sem a nossa mudança interna, né? Eu percebo muito uma coisa assim, a gente quer muita mudança, mas a gente quer mudança de fora, de preferência que alguém faça por mim e que eu não preciso mudar em nada. Então a gente quer a mudança externa, mas a gente não se permite, não quer fazer a mudança interna, porque a partir do momento que eu quero uma coisa, eu preciso ser a pessoa que vai ter aquela coisa, eu preciso ser a pessoa que está na mesma frequência, senão não acontece a mudança. E a gente fica assim, a gente está aqui embaixo, a gente quer uma coisa lá em cima, seja um relacionamento com uma pessoa legal e tal, mas eu não estou disposta a fazer essa mudança também. Eu quero que a mudança ela venha de fora, eu quero que a mudança ela me preencha, eu quero que a mudança ela aconteça, mas a gente não está disposto a mudar de fato, sabe? Internamente, né? De dentro para fora. Então começa a perceber isso também, porque quem não estiver disposto a mudar vai, de certa forma, ser convidado pela vida, a partir de uma situação, a partir de qualquer coisa que possa acontecer, a mudar, né? Então a mudança, ela não está mais sendo opcional, ela está sendo compulsória, ou seja, obrigatória. Ela está acontecendo para todos em algum nível. Se vai ser fácil ou se vai ser difícil, vai depender do nosso grau de resistência e do nosso grau de, não capacidade, mas de adaptabilidade a essa mudança, tá? E de abertura a mudar internamente. Porque se eu ficar só esperando do mundo, né? Porque o mundo precisa mudar, porque as pessoas precisam mudar, porque o fulano precisa mudar. E você não precisa mudar também, né? Todo mundo precisa mudar. Então foca no que você pode mudar dentro de você, né? E pode ter certeza que o mundo vai começar a espelhar essa mudança. Eu posso garantir 200 milhões por cento, não tem como, tá? Eu realmente acredito nisso porque é o que eu vejo, porque é o que eu vivo. Então vale a pena, sabe? Fazer esse esforço às vezes e não ficar mais esperando do mundo do outro, porque o outro não existe, o mundo não existe, tá? O mundo externo é só uma projeção do seu mundo interno. A gente tá na sala de projeção do cinema e a gente precisa começar a perceber que quem tá passando esse filme da sua vida é você, tá? Isso é muito sério, isso é muito forte, isso é muito real. Então eu tô falando realmente de coração, pra gente começar a perceber, tá? Inclusive no final do mês, né, a gente vai estar com o aspecto da Vênus com Netuno. Muitas desilusões podem acontecer, tá? E não é que vai acontecer, é que pode acontecer com quem tiver iludido. Justamente é dessa questão do filme. A pessoa acha que o filme tá lá rodando e ela tá assistindo o filme e ela não tem como interferir. Ela não tem, esqueci a palavra, ela não tem autonomia nenhuma em relação ao filme. Tipo, eu tô só aqui no cinema assistindo o filme. Eu não sei o que vai acontecer, eu não tenho autonomia nenhuma para mudar, tô só assistindo. Só que é o filme da vida dela, né? E ela acha que ela tá só assistindo. E é muito pouco de como a gente vê, da postura que a gente tem em relação à nossa vida. E aí acontecem essas desilusões no sentido de quebrar ilusões, no sentido de desfazer as ilusões que a gente estava tendo, para a gente perceber a verdade, a realidade como ela é naquele momento, tá? Porque eu não acho que é uma coisa fixa também, para que a gente possa perceber, então não era bem aquilo que eu estava achando, né? Então, as questões assim, o tapete ele só é puxado, né? Tipo, o chão ele só abre
para quem não estava em cima de uma base sólida, para quem não estava vivendo aquilo que era real, ele estava ali preso em processos de autoilusão. Então pode acontecer sim, mas para quem estiver se iludindo, né, principalmente. Então, se acontecer, pensa assim, que bom, porque eu estava iludido e agora eu não tô mais. Eu estava vivendo uma mentira e agora eu descobri a verdade, né, pelo menos sobre aquela questão. E aí você vai começar também, né, eu acho que esse é um dos chamados, a ir em busca da sua verdade, né, o que é verdade para você, o que é verdade para sua alma, porque isso é muito importante agora, a partir de agora, cada vez mais, tá bom? Semana que vem, dia 5, a gente vai ter o último eclipse, né, da série aí fechando, e é um fechamento de ciclo real, tipo, dos últimos 2 anos da nossa vida, de todos os assuntos ali que envolveram a área de Câncer Capricórnio no nosso mapa, para quem conhece um pouquinho de astrologia e estuda o próprio mapa, mas de maneira geral vai trabalhar muito essa questão das nossas bases, sabe, da gente reforçar a nossa inteligência emocional, da gente lidar com as nossas questões internas, né? Para a gente perceber que a maior segurança que a gente tem, ela é espiritual, tá? Ela não é material. Enquanto a gente ficar colocando toda a importância, todo o poder da nossa vida em questões muito temporárias e muito impermanentes, a gente vai estar sujeito ao sofrimento em algum momento, né? Então, diante de tudo que está acontecendo, a gente já percebe o quanto a gente está sujeito a essas oscilações externas, e se a gente coloca todo o nosso peso, toda a nossa vida, a importância que a gente tem, que a nossa vida tem nessas coisas, em algum momento aquilo vai se dissolver diante de nós, né? Então que a gente consiga formar cada vez mais bases sólidas na nossa vida. Quando a gente está dentro de uma energia de acolhimento interno, né, de verdade interna, tipo, eu me garanto, eu me apoio, eu me aceito, não importa quem eu seja, o que eu faça aqui, nessa dimensão, né? A gente sente que tá apoiado em qualquer decisão que a gente tome, não importa o que a gente tenha, inclusive materialmente, aí a gente está ancorado, porque senão a gente está sempre sujeito a valores externos, né? Então, se o meu valor depende do que eu tenho, então a gente está na mão dos outros, né, de algo externo, e aí eu me perco de mim mesma, né, porque não se trata de ter, né, se trata de ser sempre, não se trata de fazer, não importa o que eu faça pelo outro, principalmente, a gente tem muito essa questão de ficar fazendo pelo outro, buscando essa aprovação, buscando ter valor, mas o valor não está no que se faz, está no que você é, né, em quem você é e quem você está sendo. A gente foca muito em ter, a gente foca muito em fazer, mas a gente não foca em ser, e aí a gente fica sendo qualquer coisa que o outro queira para agradar ou para ter as coisas, mas a gente não está sendo a gente mesmo, a gente não está sendo verdadeiro, a gente não está em contato com a nossa essência, e aí a gente se perde, né? E aí a gente fica culpando o outro, entre um monte de questão, um monte de situação que no fundo tem a ver com o nosso distanciamento da gente mesmo. Eu me afastei tanto de mim para buscar esse valor no fora, seja pelo que eu estava tendo, buscando ter ou buscando fazer pelo outro, que eu me perdi de mim mesmo. Então, a gente precisa realmente entender quem eu estou sendo de verdade, né? Porque esse ser diz quem eu sou de verdade. Então, se eu estou sendo uma pessoa que eu não sou, quer dizer que eu estou muito distante da minha verdade. Eu estou muito distante de quem eu sou de verdade. E aí começam todas as questões. Aí vem todo esse vazio. Aí vem todas as mágoas, todas as dores. Por quê? Eu fiz tanto pelo outro e ele não reconhece. Eu fiz tanto pelo outro e ele não me dá em troca. E nisso começam as questões, começando pelos nossos pais, porque a gente acha que eles têm que dar algo de uma ideia que eu tenho de que pais devem ser, ou pais devem dar. E se os meus pais foram diferentes disso, ou são diferentes disso, eu não aceito, simplesmente, né? Nossa, já deu 1 hora, gente. Tô chocada aqui, eu achando que tinha passado meia hora. Ai, tá bom. Então a questão da lua cheia, né? Tentar fechar para voltar com a meditação já.
fechamento de ciclo para a gente ter novas aberturas na nossa vida, tá? Para que a gente possa ser diferente daqui para frente, porque a gente descobriu quem a gente é de verdade. Tudo que está acontecendo é em relação a isso, tá? Dia 8 de julho, semana do dia 8 ao dia 12, cuidado com as palavras, cuidado com discussões, tá? Cuidado com essas questões, porque Mercúrio retrógrado vai estar num aspecto lá com Marte em Áries. Então pode ter muita discussão, pode ter muita projeção aí, que a gente já falou bastante sobre isso, não é só aquilo, né, que parece que é. Então 8 a 12, principalmente, cuidado. Nossa, eu tenho 20 segundos. Dia 12, lua minguante. Finalização de ciclo. Dia 12 a dia 20 é uma semana muito tranquila para a gente diminuir o ritmo, focar no que eu quero fechar, finalizar, tá? Inclusive eu vou finalizar a live porque não vai dar tempo. Eu já volto, tá? Espera aí que eu vou voltar para fazer a meditação. Voltei. Espero que vocês não tenham me abandonado. Que eu sei que eu me empolguei um pouco. Achei que tinha falado meia hora, já tinha passado 1 hora. Eu não tinha falado tudo que eu tinha anotado ainda. Então, eu vou tentar resumir esse restinho do mês, né? Eu acho que eu cheguei até metade do mês só. E pra gente poder fechar com a meditação, tá? Estou ficando até rouca aqui, então acho que eu vou dar uma resumida maior, tá bom? Então, tava falando da semana do dia 8 ao dia 20, é uma época para a gente tomar mais cuidado, tá? Pode ser uma época do mês que vai estar mais intenso nessas questões que eu já falei bastante de projeção, de questões para a gente trabalhar. Então, assim, a questão da comunicação, cuidado com irritação, que acaba virando discussão. Às vezes essas discussões, elas são necessárias, né? Mas a gente não pode transformar isso em mais dor, em mais mágoa, entende? Então, se for para resolver, ótimo, vai ser aquele impulso, aquela coragem que a gente precisa para ter uma conversa. Pode virar uma discussão, ter um momento lá de calor, mas depois precisa acabar sempre com o amor e o perdão. Isso é muito importante, tá? Não deixa uma coisa pequena, uma coisa ali do teatro, do filme, ser levado tão a sério que impeça a gente de ver a luz da outra pessoa, sabe? Impeça a gente de ver quem ela é de verdade, porque ali a gente tá máscara com máscara, tá? Então, é bem importante a gente estar atento a isso, anota bem essa data. Depois, dia 12 de julho, a gente vai ter uma lua minguante em Áries, então é justamente aquele momento de segurar a impulsividade, de dar uma amenizada aí nesse calor das emoções, nas questões aí de como a gente vem direcionando a nossa vida, talvez, é como se fosse assim, vai vir tanta energia pra gente, né, de movimentação, que a gente pode começar a tirar para todo lado, e aí a gente vai ter aí essa semana do dia 12 até o dia 20, pra gente acalmar, para a gente direcionar, para a gente planejar, para a gente finalizar os processos antes. Não adianta a gente querer começar uma coisa se a gente largou outra inacabada. A gente quer muito começar coisas novas, mas a gente tem muita dificuldade em encerrar. A gente tem muita dificuldade em finalizar. Então a gente vai ter que trabalhar essa dificuldade, tá? Principalmente nessa semana aí do dia 12 ao dia 20. A gente vai ter que usar essa energia de Áries para a gente ter coragem de fazer as coisas, para a gente realmente, sabe, pôr um fim mesmo em tudo que precisa ser finalizado. E pode ser que as situações surjam para a gente perceber o que é. Então, o que eu preciso terminar, o que eu preciso finalizar? Pode ser que isso surja, fique muito claro para mim, para que eu possa fazer esse processo, tá? Isso vai ser bem importante, a gente começar a perceber tudo como sinal, como direcionamento da vida, do universo, né? Principalmente quando a gente começa a perceber como as coisas funcionam, tá? Então, nessa semana aí do dia 14 a 20, né, 12 lua minguante, mas do dia 14 ao dia 20 de julho, vai ter muitas oposições aí, tá? Do Sol com Saturno, Plutão e Júpiter, que estão lá em Capricórnio. Então vai ser uma época do mês de muitas oposições também, de muitos embates, de muitas questões a serem resolvidas, muitas questões a serem finalizadas. Vai ser a época do mês mais intensa, tá? No sentido talvez mais desafiador.
tá? Então, até o dia 20 pode ser que o mês esteja assim muito nesse aspecto pra gente entender melhor as situações e o que a gente precisa, de certa forma, se desapegar, resolver, finalizar, encerrar e começar a ver as coisas de uma outra forma. Aí dia 20 a gente vai ter uma lua nova em Câncer de novo. Então lembra que eu falei, a energia canceriana, a energia de questões familiares, a energia de resolver o nosso mundo interno, olhar para dentro, olhar para as nossas emoções, todas as mágoas, todos os lixos emocionais que estão guardados aqui ainda, vai se intensificar, né? Então vai ser um mês para a gente olhar para isso, mas não porque a gente precisa continuar preso, pelo contrário, porque a gente precisa se libertar, né? Então pode ser que as coisas surjam, aconteçam, mas é pra gente perceber e a gente mudar o padrão, tá? Se você não consegue sozinho, tipo, não consigo perdoar meu pai pelo que ele fez, não consigo esquecer o que meu ex-namorado fez, procura ajuda, né? Ou tenta, de certa forma, fazer isso de verdade, sabe? Sem ficar preso à posição de vítima, entendendo todo o processo, entendendo que a pessoa, de certa forma, ela tem um papel importante para você, ela tem uma missão no sentido de te ensinar algo, desenvolver algo em você, nem que seja o perdão, nem que seja o amor, né? A gente sempre tem algo a aprender com as situações que acontecem com a gente, tá? Nessa lua nova, vai ser o segundo ciclo canceriano, né, dia 21 de junho, a gente já veio de né, o primeiro, então a gente vai ter que começar a entender que é um momento de um novo ciclo para a gente fazer diferente. Então, novos inícios emocionais, diferentes do que a gente já viveu, diferente do que a gente já fez até aqui. Não adianta ficar repetindo o padrão, porque senão a vida não vai mudar. Se a gente não mudar, se a gente não mudar o padrão, a gente vai ficar atraindo as mesmas situações, podem mudar os personagens, mas a situação vai ser a mesma, tá? A gente precisa começar a perceber também, será que não estou repetindo o padrão? Será que não está repetindo o personagem aí na minha vida? Então entende que daí o padrão é você, não é o outro, porque muda o personagem, mas é a mesma história sempre, então é o padrão que está na gente, que precisa ser mudado, tá? Nossa forma de ver a vida, né? Nossa visão que precisa mudar. Dia 27 de julho, né, eu tenho a lua crescente daí em Escorpião, que fecha, né, a última fase do mês, o mês termina também numa lua crescente, e tem aquela Vênus com Netuno também no dia 27, o aspecto exato, mas é todo um período que pode ficar mais intenso essas questões das ilusões aí da nossa vida, que se houverem, podem ser desfeitas, né, então por um lado isso é positivo. Mas a lua crescente aí em Escorpião, no dia 27, que termina, né? Então eu vejo a segunda metade do mês muito mais aberta para novos inícios, para novas energias. Então primeiro a gente fecha, primeiro a gente finaliza, primeiro a gente entende os processos da nossa vida e depois a gente está pronto para o novo, a gente está pronto para se abrir, tá? Isso é bem interessante também. E essa lua crescente, ela pede para a gente expandir cada vez mais, né, a nossa intuição, a nossa emotividade, a nossa sensibilidade a partir da cura das nossas feridas. Então, se a gente passou por esse processo, se a gente olhou para as questões e a gente permitiu passar por essa transformação, vai ser muito importante, vai ser muito interessante para novos inícios, para novas aberturas, para novas questões que vão expandir a gente cada vez mais em direção àquilo que faz sentido para a gente, tá? Isso é bem interessante aqui. E aí a gente encerra o nosso mês. Então até dia 20 um pouco mais desafiador, um pouco mais no sentido de fechamento, um pouco mais no sentido de curar questões, padrões, dores, mágoas, dentro de tudo aquilo que eu fiquei, né, uma hora falando e devaneando muitas vezes, mas é a mensagem que vem, então eu só passo, né? E depois do dia 20, muito mais aberto para a gente começar de fato coisas novas, se abrir para elas e perceber que o mundo vai além disso, sabe? Que realmente a gente tem muita coisa boa para viver também. Eu tirei uma cartinha para essa energia do mês, perguntei para o universo se tinha alguma mensagem e saiu essa carta aqui, ó, Harmonia. E ela é bem bonita, tá? Ela é realmente pede para a gente buscar mais essa harmonia, né? E de onde vem essa harmonia? De dentro. Ela vem do contato com a nossa intuição, ela vem do aflorar de quem nós somos de verdade, né? Todo mundo é um ser senciente, todo mundo sente. A diferença é, eu me escondo
por trás de uma máscara, né, de racionalidade, de objetividade, ou muitas pessoas se escondem atrás de uma máscara muito subjetiva, muito sentimental, às vezes até presa no drama. Então, a gente entender como que a gente está usando os nossos sentimentos, porque seja reprimindo, seja dando muito foco pro lado sombra dele, né, que é o excesso de sentimentalismo e drama, a gente tá fazendo aquilo limitar a nossa vida, de alguma forma. E isso é importante a gente ter em mente também, tá bom? Eu acho que era isso, né, que eu tinha para falar das energias. E aí eu queria fechar com uma meditação que vai ser uma meditação voltada para a cura do passado, né? Então, aproveitando essa energia de Câncer, para a gente deixar o passado para trás, né? Então, ajudando vocês que estão aí nesses processos, que ficam me perguntando muito, mas como, né? Então, eu acho que a meditação, a intenção, né, que eu falei, ela é muito positiva para a gente trabalhar essa energia. Quando a gente quer, o universo entrega, né, a ferramenta. Então, uma dessas ferramentas com certeza é a meditação, porque tudo aquilo que a gente imagina para o nosso cérebro é real, tá? Isso é comprovado. Então, se você comer uma maçã e você fechar o olho e imaginar que está comendo uma maçã, para o seu cérebro é a mesma coisa. Se escanearem o seu cérebro, a área ativada nele é a mesma, seja se você estiver comendo e ele sabe que você está comendo, seja porque você acha que está comendo e ele acha que você está comendo, né? Então a gente tem que usar muito essa ferramenta que é a imaginação. E eu acho que atrelada à meditação, a meditação ela traz o relaxamento, ela traz a conexão, ela traz a abertura. Então é como se você estivesse num estado receptivo. E aí a gente consegue ir lá e plantar uma sementinha, né? Que são as sugestões que eu passo, as visualizações que a gente faz junto. Então parece uma coisa muito mística, mas na verdade é cientificamente comprovado. Então a gente pode usar muito essa ferramenta. É uma ferramenta que eu uso muito, que eu recomendo muito, que faz muito sentido para mim e que faz muito bem, né? Então mal não faz, então que a gente possa usá-la juntos aqui, tá bom? Então quem for ficar para fazer a meditação, eu vou começar agora. Quem não puder, não se preocupe, vai ficar gravado depois. Quem quiser fazer agora e depois, eu quero fazer de novo para reforçar, porque eu senti que, né, foi bom para mim, quero fazer em outro momento, pode voltar aqui também, fazer quantas vezes quiser, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar. Vou pedir para vocês então fecharem os olhos. Comecem a relaxar o corpo de vocês. Vão soltando todas as tensões que possam estar no seu corpo agora. Respira fundo, solta o ar pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz e solta pela boca. Imagina que quando você inspira, você está inspirando paz, amor. E quando você expira, você está soltando todo o peso, toda a tensão, todas as preocupações que possam estar te afligindo nesse momento. Respira. Vai soltando o seu corpo, permitindo que esse relaxamento chegue a cada cantinho do seu corpo, a cada uma das suas células. Que essa energia, que esse ar puro que entra pelo seu nariz, revigore todo o seu corpo, refaça todas as células, ative em você toda a saúde disponível no seu corpo agora. Respira. Seu corpo está agora completamente entregue e relaxado a essa experiência, ao momento presente, ao som da minha voz. Você está em paz, completamente em paz.
Comece a imaginar agora, sentir, apenas intuir ou acreditar que uma luz dourada, brilhante, luminosa, pura, começa a vir do centro da galáxia, viajando por todo o cosmos, entrando no nosso sistema solar, entrando na Terra, atravessando todo o céu, entrando pelo telhado e pelo topo da sua cabeça, inundando todo o seu corpo com essa luz dourada, com essa luz cósmica, com a energia mais pura do universo, que está sendo banhada agora no seu corpo. Deixe que essa luz vá preparando todo o seu corpo, vá abrindo todas as partes que possam estar presas, fechadas, resistindo a essa cura. Imagine que dos seus pés começam a sair raízes luminosas, raízes como se fossem raízes de uma árvore, que vão descendo em direção ao centro da Terra, ancorando a sua presença nesse planeta que a sua alma escolheu viver. Deixe que essas raízes cheguem até o centro de Gaia e se conecte com um lindo e enorme cristal luminoso, cheio de energia, que contém toda a sabedoria desse planeta, toda a história da Terra. Pegue um pouco dessa energia para você, se conectando e honrando o planeta que você escolheu viver. Vai voltando pelas raízes, subindo e se alojando no centro do seu peito, onde você vai imaginar que agora se abre um lindo portal multidimensional. E você vai sentir agora do seu lado direito a presença do seu anjo da guarda, do seu guardião, que te acompanha durante essa existência. Junto com ele, em toda segurança, você vai entrar nesse portal como se fosse um buraco de minhoca, um túnel de luz que você vai atravessar com a sua versão em miniatura e sair do outro lado, num lindo jardim. Esse jardim é seu espaço sagrado, o lugar mais puro e protegido que existe, que fica dentro do seu coração. É um lugar lindo, um jardim florido, que você pode imaginar agora como você quiser. Quais são as flores, como que elas estão colocadas. Visualize um dia lindo de sol, de céu azul. Sinta esse sol batendo na sua pele. Sinta que você está completamente protegido e protegida nesse espaço, com a presença do seu anjo e num lugar lindo e de paz. E ao longe você vai visualizar um enorme telão, uma tela, na qual você começa a perceber que estão passando imagens suas do passado, do que você conhece como passado. E você começa a prestar atenção nelas e começa a ver que são acontecimentos em que você se machucou de alguma forma, em que as coisas não saíram como você esperava, em que houve algum trauma, algum medo, algum bloqueio. Mas não se preocupe,
você não consegue se identificar com essas cenas a ponto de sentir novamente essa dor. Você apenas observa. E mesmo que exista um impulso de se identificar novamente com essa cena, você consegue se manter neutro e neutra. Você apenas está assistindo a esse filme. E dentro desse telão, na tela de comando dele, você vê um botão vermelho. E você sabe que assim que você apertar esse botão, todas essas memórias de dor vão se apagar. E você vai conseguir viver sem se identificar com nenhuma delas. Talvez você nunca mais pense a respeito, você sequer lembre que elas existiram. Toda dor relacionada a essas cenas também serão canceladas do seu inconsciente. Por outro lado, uma nova energia será instalada no lugar. Uma energia de paz, de amor, de aceitação e de perdão de todos os envolvidos. Você está pronto e pronta para isso? Toda a sua vida começa a mudar em ressonância com essa energia que não está mais lá. Novas memórias estão prontas para serem criadas e acessadas por você, porque um grande espaço da sua mente, do seu inconsciente, será liberado agora. Respire fundo e, se sentir pronto e pronta para isso, aperte o botão vermelho. E veja que todas as cenas vão sendo apagadas e deletadas no nível emocional, no nível mental. E que enquanto isso acontece, seu corpo é preenchido com uma paz profunda e com um sentimento de amor indescritível que começa a brotar no seu peito. É um sentimento como você nunca sentiu antes, como se realmente nada disso tivesse acontecido na sua vida, como se tivesse sido apenas um sonho do qual você não se lembra mais. Você sente como se houvesse uma tela em branco, pronta para ser preenchida por novas memórias. Você está aberto e aberta agora, se você sentir, se você achar necessário, para imaginar nessa tela novas memórias em relação às mesmas situações. Você pode colocar aqui como você gostaria que elas tivessem sido, como você gostaria que tudo tivesse se resolvido. Apenas imagine, esse é o seu trabalho, e todo o resto será feito e instalado em você. Todas as realidades coexistem, tudo aquilo que você imaginar é real e estará sendo instalado no seu campo, no seu inconsciente, e o seu cérebro vai assimilar como tal. Visualize com todos os detalhes o desdobramento perfeito das suas memórias, para que elas se tornem positivas
e efetivas na sua vida. Quando terminar, você pode apertar o botão verde que se encontra à sua frente e sentir lá no fundo que algo mudou em você. Um novo campo de infinitas possibilidades foi aberto na sua vida agora e cabe a você escolher quais dessas possibilidades se manifestará na sua vida. E você fará isso a partir daquilo que você sente, que você pensa e que você vibra a maior parte do tempo. Por isso, comece a observar com mais cuidado, com mais carinho, os seus pensamentos, porque eles estão gerando sentimentos que estão criando uma determinada vibração e atraindo todas as situações que você vê ao seu redor. O passado está cancelado a partir de agora e um novo futuro se abre para você. Use esse poder com sabedoria para criar uma nova vida de verdade. Ela está esperando por você. Sinta a presença do seu anjo do seu lado, te guiando e te apoiando cada vez mais no seu novo caminho. Olhe ao seu redor, se conecte com seu jardim, com esse lugar de paz, de plenitude, de acolhimento, para o qual você pode voltar sempre que precisar. Esse é o lugar mais seguro do mundo para você. Esse é o seu lugar de poder. Você vai visualizar novamente o túnel, a saída desse espaço, passar por ele rapidamente, saindo do outro lado, pelo portal do seu coração, um portal multidimensional. Vai voltando a sua atenção para o seu corpo, vai sentindo novamente seus dedos, das mãos, dos pés, vai mexendo eles com carinho, com cuidado, vai mexendo também seus braços, suas pernas. Quando sentir, pode abrir os olhos. Pode voltar a sua atenção para o momento presente e criar um futuro maravilhoso daqui para frente. Tudo bem por aí? Como é que vocês estão? Como é que foi para vocês? Vocês podem fazer quantas vezes quiserem durante o mês. Se vocês, enfim, sentirem necessidade, sentirem que ficam vindo ainda, talvez, né, memórias, questões, vou deixar disponível para vocês, tá bom? E eu desejo para vocês um mês de julho maravilhoso, cheio de coisas boas, né? E que esses aprendizados sejam assimilados
com muita facilidade por vocês, que vocês não fiquem presos, sabe? Presos a essas dores e entendam que elas estão ali só para sinalizar alguma questão que a gente precisa limpar. E que a partir do momento que a gente faz isso, que a gente muda o foco, como eu foquei e bati bastante nessa tecla aqui, as coisas começam a mudar, tá bom? Beijo enorme para vocês, se cuidem aí e a gente continua, né, durante o mês aqui sempre juntos. Esqueci de comentar, né, da minha agenda. Esse mês eu vou voltar com os workshops multidimensionais, tá? A gente fez o primeiro lá da criança interior. Eu já separei alguns temas, sempre alinhados um pouco com a energia do mês, porque eu acho que é aquilo que está sendo chamado para a gente trabalhar. Então eu vou deixar depois aqui nos stories, quando eu terminar, finalizar tudo, né, as inscrições para participar dos próximos workshops, tá? Que vão ser sempre nesse sentido de trabalhar cura, de trabalhar uma nova visão das situações, a partir de uma visão mais multidimensional, de entender que a gente não tá só aqui nesse tempo e espaço, isso vai ficar cada vez mais claro e eu quero trazer um pouco mais esses assuntos aqui, tá? E também no final do mês talvez eu faça uma segunda turma do curso de Theta Healing, porque bastante gente não conseguiu se inscrever porque o número de vagas era limitado. Então quem tiver interesse, quem quiser deixar o nome na lista, dependendo do número de pessoas eu vou abrir outra turma, tá bom? Então quem quiser é só me avisar que assim que eu tiver a confirmação, dependendo do número de pessoas, eu faço uma segunda turma no final do mês provavelmente. Tá bom? Então, um beijo enorme pra vocês. Vai ficar salvo assim, pode deixar, tá? Depois eu vou pôr, aqui já vai direto, né? Depois eu vou pôr lá no YouTube, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Se cuidem aí. Tenham um lindo mês, tá? Um mês muito amoroso pra todo mundo, que a gente consiga se elevar cada vez mais. E contem comigo, tô sempre por aqui, tá? Aqui no Instagram, no YouTube, no Telegram, em vários lugares, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.